Oi pessoal, me chamo Maria Eduarda, muito bem-vindo ao meu canal, né? E hoje eu vim trazer minhas últimas leituras, que foram as leituras de junho. Eu fiz duas leiturinhas, pra mim, relativamente grandes, então eu tô voltando de uma ressaca literária e pra mim tá sendo ótimo. E eu vim compartilhar com vocês as minhas duas leituras. Vamos lá ver? Bom, a primeira leitura do mês de junho foi Gostaria que Você Estivesse Aqui, do Fernando Scheller, publicado pela editora HarperCollins. Ele tem 320 páginas e eu iniciei ele dia 4 de junho até o dia 18 de junho. Esse livro ele foi proposto pelo Clube do Livro aqui da minha cidade, eu não conhecia, mas quando eu li a sinopse eu gostei muito. Eu vou comentar algumas coisas sobre ele, vou comentar bastante sobre ele, mas assim, já dando um pequeno spoiler, eu fui surpreendida e decepcionada ao mesmo tempo. Vamos lá. Surpreendida porque no fim eu acabei gostando muito, eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu fui decepcionada por conta da sinopse. A partir de quando eu li a sinopse, eu comecei a já imaginar algumas coisas na minha cabeça que não era a proposta do livro. Só que eu imaginei que era, entendeu? Então eu acho que teve tipo uma falha de comunicação aí entre eu e a sinopse, né? Mas enfim, ele se trata de uma ficção científica sobre diversos assuntos diferentes, né? Nós temos um romance, ele traz bastante representatividade para problemática da comunidade LGBTQIA+, sobre transfobia, sobre a mudança de gênero, a mudança de gênero dentro de comunidade, como esses travestis e transgêneros são tratados dentro da comunidade e dentro da sociedade de uma forma geral também. Nós temos, tipo, diversas representações de família que abraça o filho que transicionou de gênero, e nós temos também aquele pai que abandona o filho por ser gay e assim vai. Então, nós temos diversas representações em histórias diferentes. Uma duologia entre a pobreza, entre saber como é o dia a dia, saber como é viver dentro de uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo como é viver dentro de um IPTU, dentro de um dos IPTUs mais caros do Brasil, que é o Leblon, no Rio de Janeiro. Então nós temos duas representações aqui, né? E como eu viver no IPTU mais caro não vai me isentar de problemas da vida, e como eu viver em uma das maiores comunidades não vai me isentar dos problemas da vida, e como cada um vai lidar com os seus problemas e não tão isentos ali, né? A história, ela é dividida em 5 pontos de vista diferentes. Eu gostei e ao mesmo tempo também não gostei um pouco. Porque, assim, acabei gostando de alguns personagens, teve personagem que pra mim que podia nem fazer parte, podia nem existir e não teria feito falta, entende? Mas no geral eu gostei da maioria dos personagens, só um personagem que não me deixou muito contente. Pra mim não precisava ter a história dessa pessoa, sabe? Não acrescentou em nada e também, tipo, não desfez de nada. Se não estivesse ali, pra mim não teria feito falta. Então são 5 pontos de vista, cada capítulo um ponto de vista, cada personagem em fase diferente. Nós temos 3 ali adolescentes e adultos, né? Saindo da adolescência e indo para a fase adulta, passando no vestibular e indo conquistar suas coisas e tudo isso, e nesse sonho de querer ser alguém, de ir atrás dos seus sonhos mesmo, né? Então nós temos 3, e enquanto nós temos 2 adultos ali que já estão vivendo outra fase da vida, com outras problemáticas, né? E tentando ali resolver os seus problemas e se encontrar e lidar com os problemas da vida de uma forma geral. E aí vai se passando os anos, ele vai desde o ano de... Deixa eu ver aqui rapidão. Ele vai desde 1980 até quase o fim da década de 80, ele vai até 89. E aí, teve personagem que eu gostei muito, teve personagem que eu não gostei, teve personagem que eu não gostei, mas aí o autor soube explorar bastante ele, acabei gostando.
traz também, assim, sobre, né, um problema que aconteceu durante essa década, que foi o surto de AIDS que aconteceu. E isso eu gostei muito. Vamos lá para o ponto. Por quê? O que eu conhecia sobre o surto de AIDS na década de 80? Não conhecia muito, tenho que ser sincera aqui com vocês. Eu só achava. O que eu sabia sobre AIDS era o que eu aprendi na escola. Então, tipo, é uma DST passada durante relação sexual, tem que usar o método contraceptivo da camisinha e tudo. Normalmente no início acontecia entre mais os gays e depois meio que parou e ficou meio que algo como uma DST normal, né? Vamos dizer assim. E quando eu via umas séries, que no caso foi Grey's Anatomy, que eu via que tinha ali um certo preconceito quando surgiu a AIDS em si, né? Com relação à comunidade gay. Que, porque só os gays estão transmitindo essa doença, não pode ter contato, nananã, e tipo, não, era isso que eu sabia, vamos dizer assim. E no fim, eu gostei muito porque me trouxe uma outra visão completamente diferente. Eu gostei, tipo, muito. Vamos lá. Consegui entender, assim, tipo, sentir o medo das pessoas que estavam vivendo naquela época, das pessoas da comunidade gay que estavam vivendo naquela época. Me remeteu muito à época do Covid, que é assim, é uma doença que começou do nada, nossos amigos estão morrendo, será que eu vou morrer? E aí morre outro e, tipo, desespero, sabe? Então eu senti um medo genuíno, senti, tipo, uma representação muito boa, assim, de verdade, eu acho que talvez tenha sido desse jeito. Até entrei em contato com algumas pessoas mais velhas da minha família, né, que viveram nessa época, e eles falaram, foi bem assim mesmo, bem parecido, e achei muito interessante. Ele também traz muito sobre a música da época, a música que estava surgindo ali na época, e aí na sinopse ele fala sobre muito rock nacional, que é o que eu tava esperando, tipo Cazuza e essas outras bandas que estavam surgindo nessa época, Capital Inicial, essas bandas estavam surgindo ali nesse meio, né, vamos dizer assim. Só que ele só vai explorar a música nacional, do rock nacional, né, a partir da metade do livro pra frente. Então, cadê a música brasileira, entendeu? Que eu acho que eu coloquei muita esperança nessa parte, né? Tipo, muita expectativa nessa parte. E aí eu senti um pouquinho falta disso. E aí, no início, ele tá muito com a música americana, vamos dizer assim, sabe? Dessa época, mas a música americana. Achei legal que ele trouxe o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio que aconteceu, que teve nessa época. Achei bem bacana, assim, os fatores e os fatos históricos que foram trazidos, eu gostei bastante. E aí eu também não sei, acho que por um pouco de ignorância, falta de saber meu, né? Eu gostei muito porque, assim, acabou que eu li o livro e saiu o novo filme do Ney Matogrosso, Homem com H. Eu não vou mentir, eu não sabia muito, assim, do Ney Matogrosso, conhecia umas duas músicas, tipo Sangue Latino e Poema. Eram as músicas que eu consumia do Ney Matogrosso, então, tipo, além disso eu não conhecia, mas fiquei muito feliz e acabei consumindo até mais depois do filme, né, que eu acabei gostando muito das músicas dele. Eu consumia mais músicas como do Cazuza, vamos dizer assim, né? Então eu conhecia bastante música do Cazuza. Mas, apesar de eu consumir as músicas do Cazuza, eu não sabia sobre a vida pessoal do Cazuza. Então, quando eu vi o filme, assim, que eu me liguei ali, tipo, na relação dele com o Ney, e achei muito legal a representação e tudo, me lembrou muito ao livro. Porque no livro a gente tem um romance que acontece como mais ou menos ali do Ney e do Cazuza, sabe? Aquele amor despretensioso, aquela paixão que tá acontecendo ali. Nós temos, na verdade, dois romances, né, que vão conversar. Então, acaba que eles vão tentar, não dá muito certo, assim como o do Ney e do Cazuza. E a gente tem ali também aquele amor platônico
que a pessoa os dois meio que são apaixonados, só que de formas diferentes. Um tem aquela paixão de eu te quero, e o outro com aquela paixão de você é um grande amor, mas como amigo, e que não abandona em nenhum momento, e eles seguem juntos ali até o final. Inclusive, um desses vai ter AIDS, e nesse livro eu também gostei muito dele, porque foi uma representação da morte que eu achei muito bonita, assim. Eu acho que foi uma das despedidas mais lindas que eu já vi, de personagens que sabiam que iam morrer, que estavam ali, querendo ou não, esperando o momento da morte, né? E foi uma despedida muito bonita, nossa, muito bem feita, muito linda, e que inclusive eu acabei chorando um pouquinho nessa parte só. Eu achei muito bonito como ele representou a morte e como ele representou o amor de mãe, a amizade que não te abandona em nenhum momento. Além disso, também nós temos um pai buscando vingança sobre a morte da sua filha. Isso já é dito no primeiro capítulo, pessoal, então nas primeiras páginas, assim, né? Então, na verdade, tem até aqui na sinopse aqui atrás, então não é um spoiler. Então, nós temos a busca por vingança do assassinato de um pai que teve sua filha trans assassinada numa região do Rio de Janeiro, na Rocinha, no caso. E ele vai atrás dessa vingança, momentos ali ele acaba desistindo, mas ele volta e acaba indo atrás da vingança da sua filha. E como isso vai mexer e o que isso vai resultar na vida dele. Leiam, vale muito a pena, eu gostei muito, eu não conhecia, mas eu gostei bastante. E gostei muito da representatividade do Rio de Janeiro, né, por eu ser carioca e conhecer o Rio de Janeiro pra mim também foi muito legal. Eu me senti no Rio de Janeiro realmente. Então vale a pena, leiam. Gostaria que você estivesse aqui do Fernando Shelley, vocês não vão se arrepender. Em seguida, eu comecei a ler Síndrome da Boazinha. Na verdade, eu comecei a ler Síndrome da Boazinha antes de Gostaria que você estivesse aqui, porque ele chegou antes e eu gostaria que você estivesse aqui e acabou tendo um atraso por conta da greve do Correio, né? Então, quando chegou outro livro, eu precisava ler pro encontro do Clube do Livro, né? Então, eu acabei parando a Síndrome da Boazinha. Então, eu comecei ele dia 2 de junho até o dia 25 de junho. Ele é um livro de autoajuda, também vai muito pro ramo do pessoal da psicologia, e ele é da editora Best Seller. Então, a Síndrome da Boazinha, ela é escrita pela psicóloga Harriet B. Brake, eu acho que tá certo. E eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não gosto de livros de autoajuda. Eu tenho, acho que 2 livros de autoajuda mesmo, sem ser ficção de cura. Autoajuda, eu tenho mais 2 livros aqui, que um, inclusive, eu li através de audiobook e o outro tá ali estagnado. Na verdade, o outro é ficção de cura, mas eu não consegui ler até o final e ele tá ali estagnado ainda na minha estante. Então, só que assim, eu sempre tive muita vontade de ler Síndrome da Boazinha por questões de eu me identificar um pouco. Vamos lá, na discussão. Eu tenho uma certa dificuldade, hoje em dia, na verdade, eu não tenho mais tanta dificuldade, mas num período da minha vida eu tinha muita dificuldade de dizer não. E eu achava que isso já se caracterizava, pelo que eu lia na internet, já se caracterizava com a Síndrome da Boazinha. E eu também gosto muito de, tipo, agradar as pessoas de uma forma geral. Vou agradar meus amigos, meu marido, minha família, né? Mas foi mais pela dificuldade de dizer não. Só que de algum tempo pra cá, eu já comecei a trabalhar isso em mim mesma e começar a dizer não vai dar, ou até mesmo não quero. Porque as pessoas têm que aprender a conviver com a não vontade dos outros, né? Não é sempre que a gente vai pedir algo pra alguém e a pessoa vai dizer sim, né? Então eu fui lendo dessa forma, né? Só que durante a leitura, eu fui vendo que o buraco, ele era muito mais embaixo, vamos dizer assim, né?
Então, é tipo totalmente fora do que eu tava imaginando, mas eu gostei muito porque eu fiquei, tipo, meu Deus, eu não imaginava que tinha pessoas, tipo, imaginava e não imaginava ao mesmo tempo que vivessem dessa forma, né? Então vamos lá. Durante o livro, ele vem, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar aqui alguns pra vocês. Ele vem tipo com alguns testezinhos, tipo, de verdadeiro ou falso, tá vendo? E aí você vai respondendo as perguntas de verdadeiro ou falso, e aí no final você conta a sua pontuação, e aí isso diz mais ou menos, vamos dizer assim, né, o que isso quer dizer, né, com você. Ele tem diversos tipos, e no final ele tem um plano de ação para quem se identifica com essa patologia, porque acaba que é até uma patologia, né? Tentar sanar através de algumas dicas e ideias e tudo isso, né? Mas é um plano de ação. Tem também relatos reais de pacientes da Harriet que ela tratou, óbvio que mudando o nome dos pacientes, né? Expor eles, na verdade, né? Para não expor eles. E eu achei bem interessante assim. E muitas das vezes eu identificava pessoas ao meu redor, que eu ficava tipo, nossa, eu não entendia porque aquela pessoa, aquela mulher fazia isso e tudo. Lembrando, gente, a síndrome da boazinha, ela não é restrita a mulheres, inclusive a Harriet traz casos que aconteceram com homens e não é só com mulheres. Então, tipo, algum momento eu pegava, tipo assim, gente, eu não entendia porque aquela pessoa agia daquela forma com aquela outra pessoa, ou então porque que aquela pessoa aceitava ser tratada daquele jeito e tudo. E eu vi relatos, tipo, super iguais aqui, sabe? De muita coisa. Inclusive identifiquei muito com o caso da Cassie com o Diddy. Eu não entendia por que que a Cassie se colocava naquela situação com o Diddy. E eu entendi um pouco aqui, sabe? Ela traz um caso muito parecido com o da Cassie. Eu fiquei muito em choque, eu fiquei tipo, meu Deus, tipo, eu não imaginava, eu imaginava, tipo, lá o caso da Cassie, do Diddy, uma coisa isolada, e não é isolada, às vezes, tipo, inclusive pode ser muito pior, porque no caso da Cassie, saiu pra imprensa, né, e teve julgamento e tudo, e em muitos casos não chega aí pra imprensa, porque nem são pessoas famosas, né. Eu gostei também muito com a relação, como lidar com nossas relações, não só amorosa quanto amizade, familiar, que a gente tem que se impor, que a gente tem que conversar, que inclusive tem que ter certas discussões ali, né, pra gente falar o que a gente tá sentindo, porque não ter discussões no relacionamento não quer dizer que é um relacionamento saudável. Também trouxe muito sobre a influência dos pais na vida dos filhos em casos de que vão desencadear essa síndrome e como nós, como pais, futuros pais, que seja, né, a gente pode interferir para que isso não se repita e não se entre no ciclo vicioso. A gente tem que lidar com nossos sentimentos, que reprimir esses sentimentos, ter medo de embate, ter medo da raiva, isso vai também prejudicar muito a pessoa em si, né, no geral. E assim, eu acho que a síndrome da boazinha, no geral, agora eu vou entrar no meio, assim, no âmbito para mulheres, tá? Vamos tirar um pouquinho os homens. A gente sabe que pode acontecer nos homens e tudo, mas para mulheres. Eu identifiquei muito também que tá, querendo ou não, tá entrelaçado com a nossa sociedade patriarcal e machista, né? Que a mulher ela tem que dar conta de tudo, que a mulher ela tem que ser perfeita, que ela tem que ser uma ótima mãe, que ela tem que ser mãe, que ela tem que ser uma ótima amiga, uma ótima esposa, uma ótima tudo, né? E que ela não pode errar. Então, meio que tá interligado com isso, consegui identificar bastante essa ideia, né? E também outro ponto, assim, que tipo, beleza, os pais podem influenciar isso, mas os pais também podem ajudar muito os seus filhos,
que às vezes vão ser colocados nessa situação de querer agradar todo mundo para reverter um quadro de bullying que ele esteja sofrendo, que ele vai, é a forma que ele vai encontrar de sair das situações que as crianças ali passam, quando crianças, na escola, tudo isso, e como os pais eles têm que estar abertos para dar amor e apoio nessas situações. Então eu achei assim, por mais que eu não goste de autoajuda, foi um livro que eu gostei bastante de autoajuda. Normalmente eu não consigo nem terminar de ler, esse aqui pelo menos eu consegui terminar de ler. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Para quem faz psicologia, eu acho que eu colocaria como uma das leituras assim fundamentais, né, para você saber lidar, porque é algo que quando eu li é bem comum, só que as pessoas não conseguem ter esse diagnóstico. Então fica como subdiagnosticado ali e a pessoa sofrendo no dia a dia, né? Então eu gostei muito, recomendo para quem gosta de autoajuda, para quem faz psicologia, ou quem tem um interesse em saber um pouco mais sobre essa questão. Eu dei 3 estrelas para ele, porque autoajuda não é muito o meu forte, mas eu gostei bastante da leitura e foi uma leitura que me trouxe muito questionamento, me trouxe muito debate. Eu me recordo daquele meme. Eu passava não sei quantas horas falando do livro e torcia para alguém falar do livro para eu falar mais um pouco. Então meu marido chegava em casa e ele falava assim, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir você falando sobre esse livro, eu não quero mais falar sobre esse livro, entendeu? E eu já tava conversando com minhas amigas, meu marido, minha mãe, eu ligava pra minha mãe e tava falando sobre o livro. Então meio que trouxe muito debate, muito questionamento, e é um tipo de leitura que eu gosto também, tipo, me tirar um pouco da minha bolha, me trazer questionamentos e querer me fazer entender. E também me trouxe muito aprendizado, trouxe coisas que eu li, que aos poucos eu tô colocando em prática, tanto nas minhas amizades quanto no meu relacionamento pessoal. E eu gostei muito, achei muito bom, achei uma leitura muito boa e recomendo pra vocês. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas leituras do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Curte, compartilha. Me diz aí se você ficou interessado por algum desses livros, se pretende ler algum desses livros e me conta aqui quais foram suas últimas leituras.